Bem-vindos a mais uma devoção. Essa é baseada em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Estimados, quando as montadoras tentam cortejar os seus clientes, elas se gabam de como o interior do veículo é espaçoso, enfatizando ali o espaço disponível entre as pernas, o assento para a cabeça, os assentos de couro, enfim, fazendo toda aquela propaganda bonita na tentativa de convencer os seus clientes a comprar aquele carro. As faculdades também, elas recrutam, ou pelo menos procuram recrutar os seus alunos, destacando a beleza dos seus campus, a variedade dos seus estudos, a disponibilidade imediata de bolsas de estudos, mostrando o ambiente ali da faculdade. Também na tentativa de convencer os alunos a ingressarem na determinada faculdade. Quando uma empresa também tenta contratar um indivíduo, a empresa continua falando sobre salários, bons salários, fala sobre bônus, fala sobre boas ações da empresa, fala sobre o programa de aposentadoria, um ambiente acolhedor, um ambiente descontraído. São as maneiras que as empresas usam para poder também tentar convencer as pessoas a trabalharem para elas. E Jesus? O que Jesus nos diz? Como que ele nos convida a nós trabalharmos para ele? Jesus chama os seus discípulos e chama os cristãos, mas ele usa um meio diferente do que nós vimos aí anteriormente. Em vez de nos convidar para nós juntarmos a ele, Jesus ele avisa: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. Veja que Jesus, ao invés de apontar para as coisas boas para os seus seguidores, Jesus, ele diz o oposto. Quem quer ser o meu seguidor, tome a sua cruz, tome o lado do sofrimento, tome o lado da dor. Jesus também diz em Mateus capítulo 10, 21 e 22, o irmão entregará o irmão à morte, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os condenarão à morte. E você será odiado por todos, por causa do meu nome. Que propaganda, né, que Jesus faz, totalmente diferente dessas que nós vemos nos meios de comunicação. Aliás, verdadeiramente, a palavra de Deus diz que nunca os cristãos teriam uma vida sem problemas. A Bíblia não diz que os cristãos, os seguidores, aqueles que creem em Jesus, terão uma vida fácil, de sucesso, de beleza, de 100% sem dificuldades. Mas também nós somos informados pela Bíblia que quando os problemas chegam, nós podemos lançar todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades diante de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem poder para cuidar de todas as nossas aflições, de todas as nossas angústias, ansiedades, medos, preocupações e assim por diante. E aí entra a leitura, Filipenses 4:13. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Aliás, nessa carta de Filipenses, o apóstolo Paulo lembra que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, seja na fartura, aonde há abundância, ou seja na escassez, na falta das coisas. Ele aprendeu a entregar a sua vida diante do Salvador Jesus, diante de Cristo, o nosso querido e amado Salvador. O apóstolo Paulo, assim como a Bíblia nos lembra, nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23, todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, porque o pecado está dentro de nós.
Lembra da história de Noé? Noé também recebeu essa graça. Tudo que ele conhecia se foi. As cidades foram engolidas pelas águas. As fazendas foram perdidas. Os shoppings, entre aspas, da época, foram destruídos. A vegetação, a vida selvagem, os parentes, praticamente quase todos, se foram. Todos desapareceram diante do dilúvio. O mundo inteiro estava diante dele. Só que ao mesmo tempo, aquele mundo que estava diante de Noé era um mundo ferido, vazio, cheio de solidão. E ali, confrontado com esse lugar desolado, sozinho, Noé, ali, ele ainda assim mostra o agradecimento a Deus, ele mostra ali a confiança em Deus. Diante de tudo aquilo que havia acontecido, ele reconhece que Deus é o merecedor de todo louvor, de toda gratidão. Podemos dizer com toda certeza que Noé, assim como essas palavras do apóstolo Paulo, Noé fez também na sua época. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Noé pôde parecer estar sozinho junto com a sua família, mas ele não estava. Apesar da grande perda de tudo que aconteceu ao redor e no mundo inteiro, Noé, diz a Bíblia, se sentiu agradecido. Ele recebeu de Deus a força, a sabedoria, o sustento, a proteção necessária que ele precisava. E assim também o apóstolo Paulo aí nos convida em Filipenses. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz. Ele havia sido naufragado, ele já tinha passado por um naufrágio, ele já havia sido apedrejado, acusado injustamente e perseguido de cidade em cidade. Ele havia sido atacado, espancado, preso, atormentado. Ele descreve isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Mas ele lembra que chegaria o dia em que ele até morreria pelo Senhor. E aí Paulo, mesmo assim, ele ainda diz que consideraria todas essas coisas um lixo fora de Cristo. E em Cristo ele tinha tudo. Paulo diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na verdade, por ter visto o que Jesus havia feito por ele na cruz, Paulo, ele aprendeu a ficar contente em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Por isso ele pode dizer, com a força que Cristo me dá, lá na cruz, que ele poderia me negar todo o seu amor. Ele fez o contrário. Ele deu a sua vida, ele entregou o seu amor em resgate, em favor, em meu favor, em nosso favor, em favor do mundo inteiro, de todas as pessoas. Hoje, pela ação do Espírito Santo, nós podemos receber esse contentamento, essa alegria também como cristãos. Veja a propaganda de Jesus. Quem quer ser o meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Mas eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até o fim dos séculos. Que alegria, que grande alegria saber que Jesus, ele está comigo em toda e qualquer situação. E em toda e qualquer situação eu também posso contar com a presença, com a ajuda que ele tem a me dar. Ele está presente comigo, eu tenho certeza, eu creio. E você também pode ter essa certeza e viver essa alegria que, diante das dificuldades, diante das aflições, diante das ansiedades, eu posso depositar ou colocar o meu coração em Jesus e ele tem tudo para cuidar, acalmar, orientar e apontar a vida eterna. Através desse mesmo Salvador Jesus, queremos fazer uma oração. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, obrigado por ter enviado o teu Filho ao mundo e através dele tu me deste a salvação, a vida eterna
enquanto ela não chega pessoalmente, através da minha morte, que o Senhor possa continuar cuidando de mim, através do Teu Santo Espírito. Me fortaleça nesse mundo cheio de pecado, de maldades, de aflições, mas que eu sempre possa confiar em Ti, em toda e qualquer circunstância. Obrigado por estar comigo sempre. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém.